nós chegamos às últimas palavras do livro de Levítico. E essa porção trata de maneira muito específica sobre os votos e as dedicações ao Senhor. Muitos estudiosos se sentem em dificuldades com o modo como o livro de Levítico se encerra. Por quê? Porque, de fato, nós estamos lendo um texto que tem características de um código legal. É um livro que apresenta vários aspectos da lei de Moisés. E muitos códigos legais da antiguidade concluíam os seus textos com uma porção sobre bênçãos e maldições. E nós vimos uma porção como essa exatamente na semana passada, no capítulo de número 26. E isso intriga muitos estudiosos, porque nós vamos ver textos como o Código de Hammurabi, que é um código legal tão antigo quanto o Antigo Testamento. Na verdade, o Código de Hammurabi é ainda mais antigo do que a própria Torá. Mas não só o Código de Hammurabi, o Código de Ur-Nammu, os tratados hititas, arameus, assírios, todos esses códigos terminavam os seus textos com uma coleção de bênçãos e maldições. Mas Levítico não. Levítico encerra o seu texto com uma porção tratando sobre votos e dedicações ao Senhor. Mas por que isso? Talvez o livro de Levítico, se encerrando dessa maneira, nos forneça uma nota, um lembrete de que, de fato, Levítico é muito mais do que só um código legal, do que um amontoado de leis. Mas, na verdade, e isso eu tenho dito desde o primeiro capítulo de Levítico, o livro de Levítico é um texto narrativo. O livro de Levítico está nos contando como o Senhor traz a nação de Israel à existência e faz desse povo um povo santo que está sendo chamado à santidade. O livro de Levítico ecoa em todos os seus capítulos um chamado: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E à medida que Israel caminhasse em obediência às palavras do Senhor, ele mesmo, o próprio Deus, derramaria as suas bênçãos. Mas se o povo desobedecesse, como nós vimos na semana passada, isso desencadearia maldições dentro da aliança. Bênçãos e maldições que estavam diretamente ligadas à fidelidade do povo. À medida que o povo caminhasse de maneira fiel à palavra. Então nós entendemos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é fiel para cumprir o que promete, traz a nação de Israel à existência e faz um chamado. Vocês são trazidos à existência para comunicar às outras nações que eu sou um Deus santo. E como nós faremos isso? Vocês caminharão de maneira santa. Esse chamado está ecoando sobre as nossas vidas, porque nós também fomos trazidos à existência. Nós também somos um povo santo, não porque nós somos bons, mas quando nós olhamos para o nosso Deus, nós encontramos o Deus que é santo, e Ele nos santificou, Ele nos alcançou com o seu poder, e essa palavra, uma palavra que nos libertou, também nos posiciona no mundo espiritual. E então, santificados nele, nós somos chamados a uma conduta de santidade. E eu creio que essa verdade, em nome de Jesus, ecoará através das nossas vidas onde nós estivermos. Então, o livro de Levítico é um chamado à santidade. E embora muitos códigos legais na antiguidade se encerraram com bênçãos e maldições, o livro de Levítico trata nos seus últimos pontos ou nas suas últimas palavras sobre os votos e as dedicações ao Senhor. E isso talvez seja muito pertinente, porque um voto é uma promessa que nós fazemos a Deus. Os homens, mesmo alguns aparentemente incrédulos, sabe? Aqueles que por vezes dizem, eu não creio em Deus. Quando esses homens se encontram em situações de dificuldade, de pressões terríveis, até mesmo esses homens se encontram de alguma forma fazendo as suas orações e clamando por socorro a Deus e até fazendo votos, até fazendo promessas a Deus. E entenda que isso parece ser uma característica dos votos. Por vezes, pessoas fazem votos em situações de pressões.
pedindo socorro ao Senhor. Há um texto que mostra isso de maneira muito clara. Quando você abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 28, os versos 20 e 22, falam sobre um voto que Jacó faz ao Senhor. Jacó está fugindo de Esaú, e nós sabemos que isso estava causando uma grande pressão sobre a vida de Jacó. Jacó tinha a sua vida em risco. O seu irmão desejava lhe matar. Jacó estava ameaçado. Então, debaixo de toda essa pressão, em fuga, Jacó faz uma promessa. Ele faz um voto. O verso de número 20 diz: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó está fazendo um voto ao Senhor em Betel. Quando você vai a Gênesis 35, verso de número 7, você encontrará Jacó cumprindo o voto que fizera ao Senhor. O texto diz: e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, casa de Deus, porque ali Deus se lhe revelou quando o quê? Fugia da presença de seu irmão, quando ele fugia de Esaú, que desejava, que intentava matar Jacó. Veja como que uma situação de pressão levou Jacó a um momento de voto. E uma vez que Jacó recebe essa bênção do Senhor, então Jacó está comprometido em cumprir esse voto. Nós já falamos muito aqui sobre votos, o livro de Levítico trata sobre isso em outras porções, mas por que isso aparece aqui no final do livro de Levítico? Porque é preciso ter muito cuidado em não fazermos votos por impulsos. Não fazermos votos no calor do momento, no calor da pressão. Entenda que as Escrituras nos chamam a atenção. Há uma advertência clara no livro de Eclesiastes sobre o voto. Eclesiastes, capítulo de número 5, versos 4 e 5, trazem uma advertência nítida. O verso de número 4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Ele está dizendo, não se agrada dos votos de tolo. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, entenda que o voto é um recurso, algo que você se compromete não para trocar com o Senhor. Entenda que o voto, ele não é exigido antes de que o Senhor realize algo. Algumas pessoas, às vezes, até invertem essa ordem. Alguém diz, você faz um voto com o Senhor, então você faça algo para que Deus então faça. O voto não é isso. Biblicamente, o voto é alguém que está em uma situação de pressão, entra num lugar de oração e então se submete à soberania do Senhor para pedir ao Senhor. E se o Senhor, em sua soberania, estender a sua misericórdia, então aí sim, você está debaixo de um voto, e a palavra de Deus diz, uma vez que você votou, cumpra, porque Deus não se agrada de voto de tolos. Então é melhor que cumpra e não tarde em cumpri-los. Sabe, eu caminho com o Senhor em votos. Eu tenho um voto meu com o Senhor a respeito da consagração aqui todas as quartas-feiras. Algo que eu entrei num lugar de oração e a mão do Senhor foi estendida sobre a minha vida. Às quartas-feiras, às vezes, estou até cansado. Talvez assim, precisando mesmo de fato descansar. E a Bia até fala, você vai para a consagração hoje? Eu digo, eu preciso, porque eu tenho um voto com o Senhor. E é um voto de vida. Só se eu não estiver aqui no Catarina ou algo de fato de força maior que me impeça de estar aqui. Mas em casa eu não fico. Eu entendo que eu tenho um voto com o Senhor. E é interessante que por vezes eu venho pelo voto que eu fiz. E quando eu chego aqui, eu continuo ouvindo a voz do Senhor. Mas eu estou te dando esse exemplo para que você possa entender que o voto não é uma estratégia de troca.
em que você vai trazer algo para Deus para que Ele faça. Biblicamente, os votos não são feitos dessa maneira. E é muito importante porque algumas pessoas, por vezes, usam essas expressões bíblicas com aparência de verdade, de fé, mas, na verdade, não há fundamento bíblico para isso. Todo voto deve ser feito com essa perspectiva. Você entra no lugar de oração e vota com o Senhor. Lembra, por exemplo, do voto de Ana? Se o Senhor me der, eu te entrego o meu filho. Então, primeiro, você entra no lugar de oração se submetendo à soberania de Deus, se submetendo àquilo que Deus tem para a tua vida. E então, uma vez que essa misericórdia é liberada sobre nós, aí nós temos uma responsabilidade de cumprir esse voto e não tarde em cumpri-lo. Se você votar algo ao Senhor, cumpra. Então, o livro de Levítico encerra apontando para os votos. E aí, se você olhar os versos 1 e 2 do capítulo de número 27 de Levítico, o texto diz: disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor segundo a tua avaliação. O que o texto está dizendo? Qualquer israelita podia dedicar a si mesmo no serviço ao Senhor. Como somente a tribo de Levi podia oficiar no tabernáculo, e a gente entende isso porque apenas os descendentes de Levi tinham a permissão e o privilégio de oficiar, trabalhar nos sacrifícios. Provavelmente, esses serviços que os demais israelitas fariam seriam serviços periféricos ao culto, serviços secundários, mas que seriam necessários para a manutenção do mesmo. E então essa pessoa se dedicaria a esse serviço, ela se entregaria em um voto ao Senhor. Alguns veem aqui a possibilidade de pagar um valor para que o sacerdote pudesse ministrar no lugar do ofertante mediante uma oferta. Mas talvez a prescrição aqui fosse um modo das pessoas, de qualquer pessoa comum, se dedicar, se entregar em um voto e ali continuar servindo ao Senhor durante toda a sua vida. Aí o texto começa a apontar para um resgate. E aí isso é muito interessante. Por quê? A pessoa fez um voto ao Senhor. Mas se ela quisesse voltar à sua vida comum, quando nós lemos os versos 3 a 7, parece que surge uma espécie de tabela de valores. E esses valores variavam quanto à idade e gênero. Olha os versos 3 a 7 do texto. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Ou seja, era o peso do santuário, um peso que havia no santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês, ou seja, nós estamos falando de um bebê, de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher, 10 ciclos. Talvez alguém machista ou feminista poderia até tentar usar esse texto para fundamentar os seus argumentos ideológicos. Mas eu diria que isso é uma abordagem muito rasa do que o texto de fato está dizendo. Isso seria completamente precipitado. Por quê? Porque os valores aqui não representam o valor da pessoa em si. O texto aqui está apenas precificando a força de trabalho que essa pessoa pode oferecer. Durante a manhã eu pensava sobre como eu poderia dar um exemplo disso para vocês. Pense em que eu e a minha esposa, eu e a Bia, nós fôssemos avaliados por quantos quilos de cereais nós seríamos capazes de carregar durante um dia. Provavelmente, eu poderei carregar mais peso do que a Bia. Provavelmente, ela levará metade do que eu levo, ou talvez um pouco menos, ou um pouco mais da metade, mas dificilmente ela levaria
a mesma quantidade do que eu ou mais do que eu sou capaz de carregar. Isso refletiria de maneira direta no valor do serviço que estava sendo dedicado. Fez sentido para vocês? O valor não é sobre ser homem ou ser mulher, mas o serviço, e nós estamos falando aqui, de fato, de serviços que provavelmente exigiria força. E seria até injusto pagar um preço por um trabalho que não seria realizado. Quando nós observamos isso, até mesmo os limites das mulheres são respeitados aqui. Porque elas não poderiam ser cobradas em carregar ou exercer o mesmo serviço que um homem realizaria. Carregar o mesmo peso. E nós estamos falando, talvez aqui, até mesmo de trabalho braçal. Nós estamos falando aqui de trabalho no campo. Talvez precisariam carregar peso. Então, até mesmo os limites aqui das mulheres são respeitados. Se nós olharmos para o texto com essa perspectiva, começa a fazer sentido. Infelizmente, sabemos que existem mentalidades machistas e até feministas que vão olhar para esse texto e vão pensar de maneira diferente. Mas Deus aqui não está dizendo que a mulher vale menos do que o homem ou que o homem vale mais do que a mulher. Mas que, de fato, no serviço braçal, no final do dia, um homem carregou 100 quilos, uma mulher carregou 50 quilos. Se esse trabalho for ajustado por quilo, o homem vai ganhar mais. Textos antigos como esse, por vezes, são retirados do seu contexto e provocam interpretações extremamente equivocadas, como que se a Bíblia fosse machista ou que se a Bíblia estivesse, de alguma forma, trazendo uma perspectiva de discriminação, mas não é essa a abordagem, é apenas a precificação da força de trabalho. Nos dias de hoje, o frete de um caminhão que carrega 20 toneladas, o frete desse caminhão não pode ter o mesmo preço de um frete de um caminhão que suporta 5 toneladas. Você vai fretar um caminhão para o mesmo destino. O frete desse caminhão que carrega mais peso provavelmente deve ser mais caro. Então, por isso que surge essa diferença. E é interessante que o texto aqui até traz o valor de resgate, e a gente está falando aqui de resgate, não estamos falando aqui de venda de pessoas. Faz sentido para vocês, porque a pessoa se entregou em um voto e ela abriu mão do seu voto. Ela diz, eu não quero mais servir aos sacerdotes ou ao tabernáculo. Eu quero voltar à minha vida. Nós estamos falando de um resgate. Nós estamos falando de venda de pessoas aqui. O texto prevê que até mesmo crianças e adolescentes também seriam resgatados. O que mostra que talvez famílias inteiras poderiam ser dedicadas ao Senhor. E é algo interessante que os valores aqui eram bem altos, tá? Porque nós estamos falando aqui, por exemplo, de 50 ciclos. Alguns tratados antigos, como o Código de Hammurabi que eu falei aqui, prevê que em um mês com muito trabalho, esse trabalhador receberia um ciclo. Então, 50 ciclos seria hoje, aproximadamente, se fizéssemos aí um tipo de comparação, 50 salários mínimos de resgate, de valor de resgate. Por isso que nem todos tinham condições de pagar esse resgate. Nós estamos falando da importância do voto. Então, se alguém decidisse deixar o tabernáculo, e aí abro esse parênteses, não estou falando dos sacerdotes nem dos levitas, estou falando dos israelitas comuns, eles deveriam pagar esse resgate. Mas entenda que eles mesmos se entregaram ao voto. Não foi exigido deles, foi um voto que eles fizeram. Entende por que nós começamos aqui falando sobre votos precipitados? Então, se o voto fosse precipitado, o preço seria caro. Se fosse uma família inteira, o preço seria ainda mais caro. Mas por quê? Porque a palavra precisa ser sim, sim, não, não. E a gente vai perceber que, embora estejamos lendo um texto do Antigo Testamento, Deus ainda continua procurando as nossas palavras verdadeiras, independente das situações. Então, se alguém fizesse um voto e não tivesse condições, fosse alguém pobre, olha aí o versículo de número 8 de Levítico 27. Se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que este o avalie segundo o que permitem as posses do que fez o voto. O avaliará
o sacerdote. Então, nem todos tinham condições de fato de pagar esse resgate. Aí o sacerdote teria a responsabilidade de fazer a avaliação justa segundo as posses dessa própria pessoa. A dedicação de uma pessoa ao serviço ao Senhor não é um assunto exclusivo do Antigo Testamento, porque estamos lendo Levítico. Mas quando nós olhamos o Novo Testamento, Romanos 12, versículo de número 1, e é um texto muito conhecido. O texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Entenda que hoje, olhando para a nova aliança, nós também fomos chamados para dedicar a nossa vida ao Senhor. Você está aqui nessa noite porque a tua vida pertence a Ele. E é interessante que a linguagem de Paulo tem características levíticas, porque Paulo está falando de sacrifícios. Isso é a linguagem levítica. Ele está falando de sacrifícios vivos, mas no Antigo Testamento, os animais precisavam ser mortos. Hoje, sabemos que o Cordeiro de Deus já foi morto na cruz do Calvário, e o sacrifício foi feito de uma vez por todas, para que hoje você possa ser um sacrifício vivo diante da presença do Senhor. Sacrifícios vivos, mas também sacrifícios em santidade. E se nós falamos aqui de uma palavra no livro de Levítico durante esses 36 encontros, foi santidade. O livro de Levítico está falando de santidade, está chamando o povo do Senhor a se render ao Senhor em santidade. E esse chamado não é um chamado exclusivo do Antigo Testamento. É um chamado que continua ecoando no Novo Testamento. A primeira epístola de Pedro, no capítulo número 1, versos de número 14 a 16, ecoam claramente o chamado de Levítico. Pedro faz uma citação direta do livro de Levítico. Olha aí na tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está. Aí é como que se Pedro abrisse o livro de Levítico e dissesse: sede santos, porque eu sou santo. A santidade continua sendo uma marca da igreja do Senhor Jesus, do povo de Deus, tanto na antiga aliança, o povo de Israel, como nós, hoje, no século 21, como igreja. Deus continua te chamando à santidade. E qual é a base? Assim como Ele é santo, vocês também são chamados a essa conduta. E isso é um privilégio. Pense que Deus está te chamando para você caminhar refletindo quem Ele é. Meu irmão, isso é uma dádiva, porque nós fomos atraídos até esse lugar, um ambiente em que Ele está nos transformando segundo a imagem do Filho, de glória em glória. E assim, nessa noite, eu posso declarar, olhando para as Escrituras, que nós estamos sendo transformados porque estamos olhando para Cristo. Esse é o nosso chamado. Então, Paulo está ecoando o chamado de Levítico: sacrifícios vivos, santos e agradáveis. Se vocês lembram de Levítico 1, 2 e 3, os holocaustos, as ofertas pacíficas e as ofertas de cereais eram chamadas de ofertas de aroma agradável ao Senhor. O que Paulo está dizendo é que, à medida que nos entregamos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis, Ele recebe nosso modo de viver. Ele recebe a nossa conduta, Ele recebe a nossa vida como um aroma suave, do mesmo modo como Ele aceitava um holocausto no Antigo Testamento. Qual é a diferença? É que no Antigo Testamento, o animal precisava ser morto para que o homem fosse aceito na presença dele. Hoje, o próprio Filho de Deus se entregou por amor a nós, de uma vez por todas, como um sacrifício perfeito para sempre, para que agora, hoje, amanhã e para sempre possamos viver na presença do nosso Deus de modo agradável a Ele.
Isso é uma dádiva. Então, o livro de Levítico está tratando de um assunto que continua ecoando sobre nós, mas o Antigo Testamento era apenas a sombra dos bens vindouros. Mas quando nós olhamos para o nosso Jesus, o Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados. Então isso já é uma realidade liberada sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Volte para Levítico capítulo número 27, porque o texto continua correndo. Dos versos 9 a 13, o texto diz: se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo, dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a quinta parte à tua avaliação. Veja o que o texto está dizendo. Era comum em Israel oferecerem, dedicarem animais ao Senhor, em um voto, adoração ao Senhor. Se esses animais fossem puros, esses animais poderiam ser oferecidos no tabernáculo. Os animais impuros não poderiam ser oferecidos no tabernáculo. E veja como é interessante aqui, porque aqui, tanto os animais puros ou impuros poderiam ser dedicados num voto, mas os animais impuros, de modo algum, poderiam ser oferecidos no tabernáculo. Eles poderiam ser usados para outras finalidades, poderiam ser vendidos e então levantar recursos, eles poderiam ser usados para algum tipo de trabalho, mas jamais serem oferecidos sobre o altar do Senhor. Os animais puros eram dedicados. Se você pensar em trocar esse animal, olha o que o texto diz no verso de número 10. Se, de algum modo, se trocar animal por animal, né? Então se ele olhar para aquele animal que ele dedicou ao Senhor e pensar, poxa, eu podia dar outro animal, seja melhor ou seja pior, o texto diz que isso não poderia acontecer, porque se isso fosse feito, um e o outro seriam santos. O que o texto está dizendo? Se você dedicou um animal ao Senhor e pensou em trocar, ou tentou trocar, agora os dois animais pertencem ao Senhor. Se o animal fosse impuro, ele poderia resgatar o animal, ou seja, haveria um valor que o sacerdote estipularia, ele faria essa avaliação segundo os ciclos de prata do santuário. Mas note uma coisa, se ele decidisse resgatar esse animal, ele precisava acrescentar a quinta parte, ou seja, 20% de acréscimo. Ah, mas eu dediquei o animal ao Senhor. Esse animal foi avaliado em R$100. Só que agora você precisa pagar o valor de resgate desse animal. E agora esse animal custa 120. Talvez alguém diga, mas Zeca, por que isso? Lembre da introdução que nós fizemos. Nós estamos falando de votos precipitados. E Deus não se agrada de votos de tolo. Então ele precisava entender que ao resgatar esse animal, ele estava quebrando um voto que ele havia feito ao Senhor. Algo que ele havia prometido ao Senhor. O que está na base dessas prescrições é o princípio de que os homens cumpram as suas palavras. E falar sobre isso não é um assunto que está preso a Levítico ou exclusivo ao Antigo Testamento. Falar de homens que cumprem as suas palavras é um princípio que continua vivo. Se você abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo de número 5, nós estaríamos dentro do Sermão do Monte, versículo de número 37, o texto diz, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Continua valendo o chamado a cumprir aquilo com o que nos comprometemos. Não considerar a sobriedade dos nossos votos e juramentos pode nos colocar até mesmo em risco de juízo. Eu estou falando de nova aliança, eu não estou falando de Antigo Testamento. Vou dar um texto para vocês.
Abra aí em Tiago, capítulo de número 5, verso de número 12. Perceba que eu estou falando de um texto na Nova Aliança. Tiago 5,12 diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tiago poderia ter parado aqui, né? Mas o Espírito tinha mais uma coisa a dizer. Ele diz: para não cairdes em juízo. Ou seja, quando a nossa palavra é dúbia, quando nós temos duas palavras, quando falamos uma coisa para um e falamos uma coisa para outra, quando assumimos um voto e deixamos de cumprir esse voto, nós estamos caminhando de forma que entramos em risco de juízo. Então, que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. O mesmo princípio que está em Levítico, que isso possa ser aplicado às nossas vidas, que nós sejamos homens e mulheres de Deus, com uma palavra firme que aponta para a verdade, porque assim o nosso Deus é. Isso não é revelar o nosso próprio caráter, mas é revelar o caráter de Deus em nós, na nossa conduta, na maneira de agir, na maneira de nos relacionarmos uns com os outros e principalmente para com Deus. Se fizerdes um voto ao Senhor, não tarde em cumpri-lo. Cumpram, porque Deus não se agrada de votos de tolos. O texto de Levítico vai continuar. E agora, a partir do verso de número 14, surgem prescrições para os casos de alguém que dedicou bens imobiliários, como casas, campos, terras. Os versos 14 e 15 dizem: quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e será sua. Uma vez dedicados ao Senhor, esses bens seriam considerados santos. Eles passariam a pertencer ao Senhor, ao santuário. Os sacerdotes administrariam essas coisas. Eles teriam as responsabilidades de destinar os fins dessas terras, dessas casas, desses campos. Nesse caso aqui, de maneira mais específica, nós estamos falando de casas. Mas as casas, provavelmente, são as casas que estavam dentro das cidades muradas. Lembra de Levítico 25? Quando nós falamos do ano do jubileu e as casas muradas, as casas que estavam dentro das cidades, elas tinham um tratamento diferente das terras que estavam nos campos, né? Das posses, dos bens imobiliários nos campos. Até mesmo as casas que estavam em aldeias tinham um tratamento diferente. Provavelmente, aqui está falando dessas casas que estavam dentro dos limites dos muros das cidades. Porque essas casas que estavam fora das cidades, elas eram contempladas pelo ano do jubileu. E aí, caso essas casas fossem oferecidas como voto e o ofertante decidisse desfazer o voto, ou quebrar esse voto, ou reaver a sua casa, ele teria que acrescentar o valor de 20%. Novamente, entenda que isso é para que o homem que fez o voto pudesse entender que ele estava quebrando algo que ele havia prometido ao Senhor. A dedicação das terras contempladas pelo ano do jubileu precisavam ser tratadas por umas regras um pouco mais complicadas. E esse texto que nós vamos ler aqui é um pouquinho truncado. Eu queria chamar até a sua atenção. E aí você vai me perguntar, mas por que é mais complicado, Zeca? Porque as casas e as terras que eram contempladas pelo ano do jubileu, no ano do jubileu, elas deveriam voltar para os seus proprietários originais, aqueles que tinham recebido aquela terra por herança. Aí o verso de número 16 começa a tratar desse assunto. Ele diz: se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, nós estamos falando de uma porção que é contemplada pelo ano do jubileu, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada. Aqui a melhor tradução seria um homer.
A NVI traz essa tradução, um homer, ou barril. Aqui na área diz, um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. A primeira pergunta a responder é, uma vez que a terra foi dedicada, como era feita a avaliação do resgate dessa terra? O valor era calculado de acordo com a capacidade de semeadura. Então, se aquela terra desse conta da semeadura de um homer de cevada, ou como a NVI traz, um barril de cevada, o valor dessa terra seria de 50 ciclos de prata. E aí eu estou usando a expressão homer, porque de fato, até mesmo aqui na minha Bíblia, a Shed, ela tem uma tabela de pesos e medidas e traz que um homer é aproximadamente 176,21 litros. Nós estamos falando aproximadamente de um galão de 200, como esse que eu tenho aqui na minha frente. Esse está cortado no meio, né? Mas um inteiro cheio de sementes. Pesos e medidas na antiguidade é um assunto muito difícil. Não tem como você precisar. Então nós estamos falando com valores extremamente aproximados. Até porque, por vezes, de culturas para culturas, esses pesos e medidas variavam. Tanto que vocês observaram aqui que a gente está falando sempre do ciclo de prata, mas era o ciclo do santuário. Por quê? Porque no santuário havia um peso, e era esse peso usado para todos, para que não houvessem dois pesos e duas medidas. Então, o peso era o ciclo do santuário. Mas para as terras, o valor era dado pela sua capacidade de produção. Então, quanto de semente pudesse ser semeado naquela terra, assim seria precificado o valor do resgate. Olhe para os versos 17 e 18. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até ao ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Veja que o valor da terra era precificado de acordo com a capacidade de produção, mas também segundo o ano do jubileu. Se a terra fosse dedicada no ano do jubileu, o valor seria integral. Por quê? Porque aquela pessoa teria aquela terra até o 50º ano. Só então haveria o ano do jubileu e essa terra poderia ser tratada e devolvida ao seu proprietário. Mas se faltasse algum tempo para o ano do jubileu, já foi o ano do jubileu, faltam 30 anos. Então, era contado os anos restantes até o jubileu e o preço era proporcional a esse tempo. Era assim que o resgate deveria ser avaliado. Uma vez que o cálculo está pronto, olhe para o verso de número 19. Se aquele que dedicou o campo, de algum modo, o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e ficará seu. Novamente, ele dedicou a terra, ele dedicou ao Senhor, mas ele quer reaver a terra. Então ele precisava acrescentar 20% do valor, porque ele estava quebrando um voto. Os versos 20 e 21 continuam. Vamos olhar o verso número 20 primeiro. Se ele não quiser resgatar o campo, ou se vender a outro homem, olhe isso, nunca mais se resgatará. O que o texto está dizendo? Se a terra não fosse resgatada, ou seja, até o ano do jubileu, aquela pessoa que dedicou a terra ao Senhor, não, eu não quero resgatar, é um voto que eu fiz ao Senhor e ela está lá. Alguns estudiosos pensam que podia ser por preguiça. Aí você vai dizer, mas por quê? Ele dedicava a terra ao Senhor, mas ele tinha a responsabilidade de continuar cultivando a terra. Ele precisava continuar trabalhando na terra. Então, alguns, às vezes, dedicavam a terra para abrir mão do trabalho. Se ele não resgatasse a terra, ou se ele, por má fé, vendesse a terra para outra pessoa, eu acho que essa seria a mais terrível das hipóteses. Eu dediquei um campo ao Senhor, e eu pego esse campo e vendo para outra pessoa. O texto diz que nunca mais essa terra poderia ser resgatada.
O valor aqui, se nós pararmos para pensar um pouquinho no valor do resgate, 50 ciclos por galão ou por barril de cevada. Se você semear um barril de cevada, quanto você vai colher de cevada? Muito. E se nós estamos falando de fidelidade ao Senhor, nós estamos falando de colheitas abençoadas. Provavelmente, ele colheria muito mais do que 50 barris. Então, o preço de resgate até encorajava para que ele, de fato, fizesse o resgate. Era um encorajamento, mas se o resgate não fosse feito por falta de zelo ou por preguiça, essa terra, ela jamais voltaria para a mão dessa pessoa. O verso de número 21 traz um desdobramento. Havendo o campo saindo livre no ano do jubileu, ou seja, ela não foi resgatada, ela seria santa ao Senhor como campo consagrado e a posse dela seria do sacerdote. Ou seja, se até o ano do jubileu a terra não fosse resgatada, então ela seria dedicada para sempre ao sacerdócio. Então, ele tinha até o ano do jubileu, caso ele quisesse resgatar. Mas veja que eu estou falando aqui de uma situação específica. Se você ler o verso 22 a 24, há um desdobramento. Vou ler aqui numa forma de pergunta, tá? E se alguém dedicasse ao Senhor um campo que ele comprou de outra pessoa? Ele comprou um campo que não faz parte da sua herança. Ele comprou um campo de alguém. E ele comprou esse campo e ele dedicou ao Senhor. Como essa terra seria tratada? Olha os versos 23 e 24. Então, o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até ao ano do jubileu. E no mesmo dia será o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Entendeu o que o texto está dizendo? Se alguém comprasse o campo de alguém e ele dedicasse esse campo ao Senhor, no ano do jubileu, o sacerdote deveria devolver esse campo, não para quem dedicou. Mas lembra que o ano do jubileu era um reassentamento das posses? Talvez essa família que vendeu esse campo, vendeu por dificuldades financeiras. Então, no ano do jubileu, um ano de restituição, essa terra voltaria para aquela pessoa que vendeu essa posse. Não voltaria para quem dedicou o campo, mas voltaria para o seu proprietário original. Até mesmo porque, lembra do ano do jubileu? Nós estudamos isso no capítulo de número 25. Se alguém comprasse a terra de alguém, teria comprado, segundo o cálculo do ano do jubileu, ou seja, pagou um preço proporcional, e ainda no ano do jubileu, ele teria que devolver essa terra. Então, o sacerdote apenas faz o que de fato já está previsto na lei. A partir daqui, do verso número 24, nós vamos já encerrando o livro de Levítico. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Entenda que toda avaliação precisava ser feita com o mesmo peso. Isso para que não houvessem disputas de pesos diferentes. E aí aqui percebemos como que o sacerdote tinha uma grande responsabilidade a respeito da manutenção da justiça em Israel. Porque as negociações precisavam ser regidas pelo santuário, precisavam ser regidas no templo. E aí nós percebemos como que a vida de Deus afetava de maneira direta a vida do povo. E isso precisa de alguma forma ecoar sobre as nossas vidas aqui no século 21. Porque de alguma maneira, e eu não sei onde isso aconteceu na história da igreja, que os homens começaram a separar a vida cotidiana da vida espiritual, da vida religiosa. Os homens vão à igreja e ali eles dedicam aquele tempo ao Senhor, mas quando eles saem, parece que a sua vida está desconectada do que aconteceu no culto. Como se houvesse uma separação entre o santo e o comum. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, cada aspecto da nossa vida é afetado pela realidade celestial.
Então, quando nós sairmos daqui, entenda que essas verdades espirituais continuam ecoando na tua vida. A tua vida continua sendo santa, a tua casa é santa, a tua família é santa, o teu trabalho é santo, as tuas posses pertencem ao Senhor. Nós precisamos, de alguma forma, voltar a essa realidade, porque em algum momento isso foi separado, e os homens começaram a viver as suas vidas seculares, como que se a minha vida secular não fosse afetada pela realidade de que eu sou filho de Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos ter esse lugar vivo dentro das nossas mentes, nos nossos corações. Sabe, fechar brechas que estão, por vezes, impedindo que venhamos avançar na nossa santificação, no nosso relacionamento com o Senhor. Então, que isso possa crescer dentro de nós. A nossa vida cotidiana, meu irmão, não está separada da nossa vida dentro da igreja. Nós precisamos buscar santificação dia após dia. Olhando para o que nós acabamos de ler aqui, veja a responsabilidade do sacerdote em manter a justiça na questão das transações comerciais, nos pesos e nas medidas. Quando nós olhamos para os versos 26 e 27, o texto diz: mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. Ou seja, alguém fez um voto ao Senhor de um animal. Alguém fez um voto ao Senhor de um animal primogênito. O texto diz: esse voto não pode ser feito. Por quê? Porque os primogênitos já pertenciam ao Senhor. E isso há muito tempo. Desde quando, Zeca? Desde quando o povo saiu do Egito. Olhe aí em Êxodo, capítulo número 13. Vamos voltar lá atrás. Verso de número 2. A epígrafe da minha Bíblia diz: a consagração dos primogênitos. O texto diz: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então, o primogênito, tanto dos homens quanto dos animais, já eram consagrados ao Senhor. Uma vez que já haviam sido consagrados, eles não poderiam ser novamente dedicados ao Senhor, porque sequer pertenciam ao homem que tentava dedicar. Esses animais já pertenciam ao Senhor. Se fosse um animal impuro, havia previsão de resgate. Se fosse um animal puro, ou seja, os animais que poderiam ser usados nos sacrifícios, não havia resgate para esses animais. Volte para Levítico 27, e aqui nós vamos para os últimos versículos, versos de número 28 e 29. A epígrafe da minha Bíblia traz uma colocação muito interessante. Diz assim: não há resgate para certas coisas consagradas. Vamos lá, então. Aqui surge uma palavra muito forte no texto. Vamos ler os versículos. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem, ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. A palavra aqui é dedicar irremissivelmente. Na NVI, se alguém está aqui com essa versão em mãos, está consagrada para a destruição. A palavra aqui, em hebraico, é haran, que tem o sentido de consagrar algo às chamas santas. É uma expressão muito forte. O que significa dedicar algo às chamas santas? O sentido é que isso se torna algo intocável, algo que pertence a alguém com autoridade. Haran
essa palavra vai dar origem a outras palavras. E há uma palavra no português que surge dessa palavra que talvez nos ajude a entender o sentido de harém, que é harém. O que era um harém? Um espaço com mulheres separadas que não poderiam ser violadas, que não poderiam ser tocadas. Então, harém aponta para algo que foi dedicado, seja um campo, seja uma terra, seja uma casa, seja um animal, seja uma pessoa. Uma vez dedicada, mas tem um ano do jubileu. Se foi dedicado irremissivelmente, não pode mais ser tocado. Pertence ao Senhor. Aponta para algo dedicado às chamas santas. Essa mesma palavra aparece em Josué 6,17, quando o povo vai entrar em Jericó. Vocês lembram qual foi a ordem de Deus a respeito de Jericó? A cidade precisava ser completamente destruída. A palavra lá em hebraico é harã. Aí você olha assim, mas como assim? O que harã tem a ver com destruição? Entenda que a cidade estava sendo destruída porque ela seria purificada. E aí eu pergunto a você, o que acontece quando algo impuro entra em contato com as chamas santas? Vamos lembrar aqui de Levítico? Levítico 10, versos 1 e 2. Não vou ler, só vou parafrasear. Nadab e Abiú decidem levar fogo estranho para queimar incenso na presença do Senhor. O que acontece com Nadab e Abiú? São fulminados na presença do Senhor. Há um texto assombroso em Isaías, e esse texto eu quero ler com vocês. É Isaías 34, versos 1 e 2. Nós estudamos esse texto aqui quando fizemos o imersão em Isaías. E eu marquei essa palavra aqui na minha Bíblia porque isso mexeu muito comigo. Deus está falando sobre a sua indignação a respeito das nações, dos reis dessa terra. E aí ele diz: chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Você pode entender a amplitude dessa audiência? Ele está dizendo toda a terra e tudo que está sobre ela. Toda a terra e tudo que é produzido sobre ela. Escutem, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações e o seu furor contra todo o exército delas. Ele, o Senhor, as destinou para a destruição e as entregou à matança. A palavra aqui, destruição, é harã. O que Deus está dizendo? As nações são minhas e elas estão vindo em minha direção. Chegará um momento que tudo estará diante das chamas santas. Você pode entender que nós estamos indo em direção às chamas santas? Que um dia eu e você estaremos diante do Senhor. E aí, uma vez que nós estamos indo em direção a essas chamas, uma verdade precisa ser declarada: aquilo que é impuro será destruído. Mas aquilo que já foi purificado pelas chamas santas permanecerá diante dele. Por isso que quando nós olhamos para o fogo que hoje purifica, é o mesmo fogo que lá no grande dia será o fogo destruidor. Eu costumo dizer isso, irmãos. O Senhor não tem dois fogos. Ele não tem um fogo que destrói e um fogo que purifica. É o mesmo fogo. Só que hoje esse fogo está nos purificando. Esse fogo está nos refinando como a prata, como o ourives que trabalha, como o Senhor trabalha sobre as nossas vidas. Por isso, um chamado a fechar brechas, meu irmão. Porque há um fundamento e ninguém pode construir sobre outro fundamento, porque o fundamento já foi lançado, é Cristo. Mas cada um veja com que material edifica sobre esse fundamento. Porque se nós construirmos com palha, com madeira, com feno, no grande dia, filha, tudo será consumido. Não sobrará nada. Mas se nós construirmos com ouro, com prata, com pedras preciosas, o fogo virá. E então aquilo que é precioso permanecerá, porque é isso que Deus está fazendo. Deus está nos levando até a presença dele. Nós estamos sendo arrastados até esse lugar e chegará um momento, ontem eu falava na ministração, um ponto de convergência, um momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Então essa palavra, dedicar irremissivelmente,
aponta para as nossas vidas, porque nós fomos dedicados ao Senhor. A tua vida pertence a Ele, irmão. Minha irmã, guarde isso dentro do teu coração, como uma dádiva, como um privilégio, porque nós não merecíamos, nós estávamos destinados à morte, nós estávamos destinados à destruição, mas a graça de Deus nos alcançou, e por isso nós estamos aqui. E então os últimos versículos de Levítico, versos número 30 a 34, encerram essa porção tão preciosa, esse livro tão extraordinário. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais dos campos como dos frutos das árvores, santas são ao Senhor. Se alguém das tuas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Veja que interessante, o dízimo é um voto. Você vai dar, além do valor que você deu, mais 20%. Entendeu? Porque se ele entregasse uma dízima da colheita de cevada, vou dar um valor hipotético, R$1.000. Ele sentiu no coração, eu quero resgatar essa dízima. O sacerdote pode vir resgatar, mas você precisa entregar 1.200. Por quê? O dízimo é um voto, pertence ao Senhor. E a quebra do voto precisava ser tratada com responsabilidade. Pertence ao Senhor. Por isso hoje, quando entregamos o nosso dízimo, nós entregamos entendendo que pertence a Ele. É um voto que nós temos com o Senhor. E o dízimo é anterior à lei. Nós estamos falando do dízimo em Abraão. Jacó mesmo disse, se o Senhor fizer, eu darei o dízimo de tudo. Então, tanto Abraão quanto Jacó, antes da lei, entregaram o dízimo. Mas no tocante às dízimas do gado, verso 32, e do rebanho e de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor, porque as ovelhas eram contadas passando por debaixo do bordão do pastor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Veja o que ele está dizendo. Uma vez que o dízimo estava separado, eles não podiam trocar os animais. Mas se alguém quisesse fazer isso, um e o outro serão santos. O que ele está dizendo? Todos os animais agora pertencem ao Senhor, porque isso de fato aponta para o que o dízimo representa. O dízimo não representa que o Senhor é dono de 10%. Quando você entrega o seu dízimo, você está dizendo, Senhor, tudo que eu tenho é teu. E são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Talvez para um leitor moderno, a maneira como o livro de Levítico termina provoque em nós certa estranheza. Mas os votos estavam fortemente ligados ao livro de Levítico como um todo. Se nós nos dedicarmos ao Senhor, isso quer dizer que nós somos servos dele. Eu vou usar uma palavra forte que poucas vezes é usada, mas que de fato significa o que o texto quer dizer. Uma vez que nós somos dedicados ao Senhor, nós somos escravos dele, escravos do Senhor. Nós vivemos para servi-lo. E como um povo eleito, você está aqui porque você foi eleito, você pertence a Deus. O caráter do Senhor trará impacto em nossas escolhas. O caráter do Senhor trará impacto na nossa vida familiar. Creia nisso, na administração das nossas posses, em como nós lidamos com a saúde, como lidamos com a doença. O caráter do Senhor também afetará sobre a maneira como nos conduzimos em honestidade. O caráter do Senhor, nós vimos isso em Levítico, também impactará como amamos ao nosso próximo. Nós viveremos em nome de Jesus sob o impacto da santidade do Senhor, porque nossa vida inteira deve ser devotada ao Senhor e entregue como um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Aqui nós entendemos que a santificação é muito mais do que apenas cumprir regras rituais ou litúrgicas. Porque eu tenho o compromisso de estar segunda-feira na imersão, como que se isso fosse santificação. A santificação exige a consagração de todo o nosso ser, todos os dias das nossas vidas. E juntamente com o nosso ser, com quem nós somos, nós oferecemos as nossas famílias, nós oferecemos os nossos bens, nós dedicamos tudo que temos
que somos ao Senhor. E assim, se fizermos, nós estaremos respondendo ao chamado, que eu digo que é um privilégio. E eu fecho essa ministração declarando o chamado de Levítico, mas o chamado do Senhor também na nova aliança, para aqueles que foram alcançados pelo sangue do Cordeiro. Sede santos, porque o nosso Deus diz: eu sou santo. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo da promessa, obrigado pela tua palavra. Deus, eu quero te agradecer por nos ter dado a oportunidade de ler, meu Pai, versículo por versículo desse livro extraordinário. Deus, de poder meditar na tua palavra e sermos inteiramente dependentes da revelação de quem tu és. Deus, muito obrigado por nos trazer até esse momento. Há meses atrás, Senhor, nós abrimos a tua santa palavra e sequer sabíamos se estaríamos aqui hoje. Mas se estamos, é porque a tua palavra ainda precisa produzir em nós transformação.